Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elcio Pini, eu sou psicólogo, formado há 26 anos, trabalho na linha humanista e hoje atendo na cidade de Guarulhos e faço atendimento online. Toda semana eu publico um vídeo novo por aqui. Eu escrevo meus textos, também publico nos meus blogs e leio aqui para vocês normalmente. Essa semana eu vou falar um pouco sobre personalidade. Um texto que eu escrevi lá em 2019, que eu chamei de A Genética das Escolhas. Nossas características físicas são definidas desde a concepção pela hereditariedade, que é estudada pela genética. Se temos olhos verdes, nariz pontudo, facilidade para dobrar os dedos ou até aquela curiosa habilidade de mexer as orelhas, isso vem muito antes de nós. São traços que atravessaram gerações, passando de corpo em corpo até chegarem aqui no que somos hoje. A genética explica muito do que vemos no espelho, mas quando saímos da aparência e entramos no campo das escolhas, das emoções e dos comportamentos, a pergunta muda de nível. O que define a formação da nossa personalidade? Existe uma genética na nossa decisão? É comum encontrarmos filhos que passam a vida toda fazendo coisas que os pais faziam. Repetem padrões, seguem caminhos semelhantes, escolhem profissões iguais ou próximas, adotam posturas que parecem quase herdadas. Em alguns casos, até a forma de falar, de andar ou reagir se repete com impressionante fidelidade. Mas também é comum vermos o oposto, filhos completamente diferentes, não apenas dos pais, mas também entre si, apesar de terem crescido na mesma casa, sob as mesmas regras, com as mesmas oportunidades. Um segue um caminho que podemos chamar de previsível, o outro rompe, questiona, se afasta. Isso nos mostra algo muito importante. A genética pode até oferecer uma base, mas ela não escreve o roteiro completo. Existe um espaço onde a experiência, a percepção e o significado entram em cena. Cada pessoa interpreta a própria história de um jeito. Dois irmãos podem viver a mesma situação e guardar lembranças completamente diferentes. Um pode sentir acolhimento, enquanto o outro percebe ausência. Um pode enxergar incentivo em palavras que o outro vai registrar como cobrança. E é nesse espaço de interpretação que a personalidade ganha forma. Quando olhamos para aqueles que seguem muito próximos dos pais, percebemos uma continuidade, valores, crenças e formas de agir que atravessam gerações com poucas alterações. Já naqueles que podemos chamar de desgarrados, os diferentes, encontramos outro movimento. Nem sempre se trata de rebeldia vazia. Muitas vezes é uma tentativa de afirmação, um esforço para existir de forma própria, para construir uma identidade que não seja apenas uma extensão do outro. Alguns buscam ser diferentes, porque sentem necessidade de autonomia, outros porque desejam simplesmente serem vistos, reconhecidos, notados, e também aqueles que cresceram à sombra de comparações e encontraram na diferença uma forma de se destacar. Claro, existem também aqueles que simplesmente não se encaixam naqueles modelos que receberam. Cada escolha carrega um sentido. Antigamente, esse movimento tinha um custo alto. O diferente era muitas vezes excluído, silenciado, afastado. Ser diferente dos padrões familiares podia significar rompimento, perda de vínculos, rejeição e até deserdamento. Hoje, esse cenário mudou em muitos aspectos. Existe mais espaço para escolhas individuais, mas liberdade para construir caminhos próprios tem um preço. A opinião pessoal ganhou força e com ela a possibilidade de viver de forma mais coerente do que aquilo que se sente. Então, surge uma nova pergunta: como serão os filhos daqueles que romperam os padrões? Seguirão o mesmo caminho de liberdade ou buscarão estabilidade nos modelos antigos? Seguirão o mesmo que os pais ou o mesmo que os avós?
A resposta continua sendo individual. Cada geração recebe uma história, mas decide o que fazer com ela. Alguns vão repetir, outros vão transformar e alguns vão criar algo completamente novo. A escolha não está na genética, está na forma como cada pessoa se relaciona com aquilo que recebeu. Quando as decisões são apenas reproduções, muitas vezes surge uma acomodação, falta envolvimento, falta desejo, às vezes falta sentido. Por outro lado, quando existe escolha consciente, mesmo que difícil, existe vida ali, existe presença, existe construção. A personalidade não é herdada como a cor dos olhos, ela é construída na relação entre aquilo que recebemos e aquilo que escolhemos fazer com isso. Existe influência nesse contexto, existe história, mas também existe liberdade. Isso vai nos provocar uma reflexão importante. Se temos capacidade de escolher os nossos caminhos, também temos responsabilidade sobre aquilo que vamos deixar no caminho dos outros. No fim, talvez a grande questão não seja apenas o que herdamos, mas o que decidimos continuar e o que escolhemos transformar. Porque aí é que de fato começa a nossa verdadeira identidade. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né, pessoal? Mas o texto é grande, eu achei ele bastante interessante. Caso você goste, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e espero todos vocês por aqui no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.